Nós falamos anteriormente sobre a relevância de escolher, estabelecer recortes espaciais e recortes temporais. Não que você seja obrigado a fazer isso, tá? Mas uma vez que você tenha escolhido, o que eu quero dizer com esses recortes espaciais ou territoriais? Eu vou analisar o tema no estado do Maranhão, ou em determinadas cidades do Maranhão, ou no estado do Rio Grande do Sul. Enfim, pode ser que você escolha diferentes recortes espaciais por diferentes motivos, enfim. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é: essa escolha, ela precisa ser justificada, tá? Tanto em aspecto metodológico quanto lá no ponto da justificativa do seu trabalho. Então, essas respostas, essas justificativas, esses fundamentos de por que o Rio Grande do Sul, por que o Maranhão, por que o Rio Grande do Norte, enfim, isso precisa ter uma justificativa acadêmica e científica, assim como a escolha, a definição do recorte temporal. Nos últimos 10 anos, no últimos 5 anos, nos últimos 2 anos, é necessário justificar esse recorte. Por que nos últimos 10? Por que não nos últimos 5? Entendem? Então, assim, tão importante quanto definir esses recortes é justificar esses recortes. Só que aqui temos uma grande questão. Não basta uma justificativa de ordem pessoal. Eu vou escolher o estado do Piauí porque eu sou piauiense, porque é o meu estado, porque eu acho que algum programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí espera que eu analise o estado do Piauí. Tá, mas por que o Piauí? Acadêmica e cientificamente falando, entendem? Então, assim, a escolha, o recorte espacial e o recorte temporal, eles precisam ser justificados. E essa fundamentação, ela pode aparecer inclusive em mais de um local do seu projeto. Pode aparecer tanto no item da justificativa quanto lá na parte da metodologia, quando você for explicar o seu público-alvo, né, onde é efetivamente o campo de realização daquela pesquisa. Então, é inclusive plenamente possível que essa justificativa ela apareça duplicada, de certa forma, né? Ela apareça tanto no item da justificativa quanto no item da metodologia, sem nenhum problema. Logicamente, só não pode ser o mesmo texto, né? Você precisa escrever de uma forma distinta. Na parte da justificativa, mas tentar demonstrar a relevância de ter aquele recorte, enfim. E na parte da metodologia, mais quanto aos aspectos metodológicos, aquele público-alvo, a quantidade, né, a população é composta por tantas pessoas, enfim. Então, vai mudar a forma como você vai trabalhar, mas a informação vai ser a mesma. Vai servir para justificar o porquê daquele recorte espacial, o porquê daquele recorte temporal. Mas assim, uma outra coisa que a gente tem que... Por que eu falei que não pode ser algo de ordem pessoal? Não é porque vai me dar menos trabalho analisar uma cidade, 2 cidades, uma escola, 2 escolas, uma clínica, 5 clínicas da minha cidade, vai me dar menos trabalho. Então, tecnicamente, essa vai ser a razão interna do pesquisador, né? Diminuir a carga de trabalho que ele vai ter na fase de execução da pesquisa. Ótimo, mas isso você não vai poder colocar no projeto, tá? Isso vai ser algo que você vai considerar internamente, mas você vai precisar encontrar uma justificativa acadêmica científica para colocar no seu projeto. Pelo amor de Deus, não coloque lá que é para que você tenha menos trabalho. Então, eu escolhi aqui 5 cidades e eu lembro que a professora Larissa disse que eu tenho que justificar o porquê dessas 5 cidades. Então, eu vou justificar dizendo que é para que eu não tenha que analisar todas as 70 e poucas cidades que existem naquele estado. Não é assim. Você precisa pensar justificativas acadêmicas e científicas. Exemplos. Essas cidades aqui foram as que no último ranking do pior IDH do estado do Piauí, foram essas 5 cidades que eu vou analisar. E isso tem a ver com o meu tema, que está analisando desenvolvimento socio-regional, sei lá, alguma coisa. Então, assim, a justificativa, ela precisa estar associada, ela precisa haver uma congruência com o tema da pesquisa, né? E precisa ser justificada acadêmica cientificamente. Por exemplo, por meio de estatísticas.
Então, aquela cidade ou aquele estado foi o melhor ou foi o pior no ranking tal, no censo demográfico tal, em um determinado dado. Enfim, você precisa encontrar um fundamento plausível de natureza acadêmica científica, ok? Assim como o recorte temporal. Por que nos últimos 10 anos? Porque o tema que está sendo estudado foi uma lei que foi editada há 10 anos. Então, razão pela qual eu vou analisar o tema nos últimos 10 anos. Ou então, eu quero comparar um determinado período, o período da última ditadura com a redemocratização do Brasil. Então, você pode estabelecer aí desde que ano que nós tivemos a última ditadura, a partir de que ano houve a redemocratização. A sua análise ela vai ser contemporânea, ela vai chegar até os dias atuais. Então, isso precisa ser não só especificado em sede de recorde, mas justificado acadêmica e cientificamente, ok? Então, pare para refletir o que você pode usar como argumento para justificar os seus recortes, mas fato é que eles precisam ser justificados. Não pode ser o Maranhão porque eu moro no Maranhão. Não pode ser a pandemia porque, dentre recortes temporais, o que eu encontrei foi a pandemia, tá? Mas o que esse recorte pandemia tem a ver com o tema que você está tratando? Esse tema que você está tratando sofreu uma alteração durante a pandemia que justifique esse recorte? Afinal de contas, vale ainda lembrar que o recorte pandemia, ele de certa forma já está ultrapassado. Então, até mesmo formalmente, nós já superamos esse período pandêmico, então você vai ter que sustentar. Se você fizer esse recorte pandemia, você vai ter que justificar. Por quê? Por que hoje, né, anos depois da pandemia, você ainda acha relevante estudar esse tema, né, em relação ao seu tema? O que justifica esse recorte? Então, independentemente da justificativa que você possa encontrar, fato é que você precisa justificar. Escolher recortes, estabelecer recortes espaciais e territoriais, é necessário justificar, não apenas com razões pessoais, de ordem pessoal, mas sim acadêmicas e científicas, ok? Lembre disso.